Escuta só essa história. O homem me contou que logo no primeiro ano de casamento, poucos meses depois do casamento, ele participou de uma festa em família, obviamente família da esposa. Com a sogra estava tudo tranquilo, mas no meio da festa, o sogro começou a fazer piadas às custas dele. Uma piada, depois outra, depois mais uma, e todo mundo rindo, ele ali sentado, queimando por dentro. Naquele momento ele começou a falar: o que que eu faço? O que que eu faço? Eu mostro para ele quem sou eu. Vou deixar claro que comigo ninguém briga. Até ele pedir desculpas, eu nunca mais volto nessa casa. E começou a passar esses pensamentos na cabeça dele. E honestamente, ele tinha toda a razão. Qualquer pessoa no lugar dele teria se sentido humilhada. Mas naquele instante, ele parou, respirou fundo e se fez uma pergunta que mudou a sua vida. Para onde isso vai me levar? O que vai acontecer se eu brigar agora com o clima da família? O que vai acontecer com o meu casamento? O que vai acontecer no futuro com a relação dos netos com o avô? Ele tinha uma visão de longo prazo. E ele tomou a difícil decisão de não responder, não reagir. E quando ele me contou isso, ele falou: Rabino, já se passaram 20 anos. E desde então, sabe de uma coisa? Todo mundo esqueceu daquela história. Depois de 2 dias. Meu sogro esqueceu. E hoje, nem eu carrego mais isso no coração. Por muitos anos carregou, mas hoje nem eu carrego. E minha relação com meu sogro é excelente. Ele me respeita, nós nos damos bem. Meus filhos têm um avô presente. E quando eu olho para trás, eu percebo que eu poderia ter destruído tudo isso por causa de 2 minutos de orgulho. Ele concluiu com uma frase que eu nunca mais esqueci: eu abri mão de uma pequena justiça, mas eu ganhei muito mais. Eu ganhei uma família. Eu ganhei um coração limpo e eu ganhei uma vida inteira. E a verdade é que a maioria de nós provavelmente teria feito exatamente o contrário. A maioria das pessoas acreditam que o contrário de paz é guerra, mas não é. O contrário de paz é ego. Quando a gente briga, raramente a gente está lutando pela justiça. Por mais que eu falo, não, eu sou uma pessoa correta, eu quero coisas certinhas, nós estamos lutando, vamos ser sinceros. Nós estamos lutando pela nossa honra, pela nossa imagem, pelo nosso orgulho. E aí acontece uma coisa muito, muito curiosa e triste. Com essa briga, nós nos tornamos prisioneiros da pessoa que nos machucou. Porque se aquela pessoa tiver autoestima saudável, ela segue vivendo a sua vida, mas nós continuamos carregando a discussão dentro de nós. Ela dorme e nós continuamos discutindo com ela a nossa cabeça. Ela vai seguir a vida dela, ela segue em frente e nós continuamos presos naquele momento momentâneo. Ela já esqueceu, mas nós ainda estamos brigando. A regra que funciona no trânsito tem que funcionar na nossa vida. No trânsito tem uma regra não escrita. Os motoristas experientes, ou aqueles que infelizmente aprenderam na marra, nós falamos em hebraico: Tiye chacham ve'al tiye tzodek. Seja sábio e não tente estar certo. Imagine que você está dirigindo, você está na tua faixa, está tudo certo, você tem preferência, a lei está com você, e de repente aparece uma carreta de 40 toneladas na sua direção. O que você faz? Você vai acelerar e provar eu estou certo? Você vai abaixar o vidro e tentar parar com a sua mão? Espero que não. Você freia, você sai da frente, você deixa a carreta passar. Você pode ficar até chateado, mas você não vai se sentir humilhado por isso, porque você já aprendeu, já entendeu que às vezes o preço de estar certo é alto demais. Você pode ter a preferência, você pode estar de acordo com a lei, você pode estar 100% certo e mesmo assim acabar 100% destruído. Quantas pessoas sofreram acidentes? Quantas pessoas perderam, às vezes, até a vida no trânsito para provar que ele estava certo? E quantas vezes a pessoa vai e fala: mas eu estava certo, estava certo. Pode ser que você estava certo. O problema é que estar certo não impede o acidente. Por isso que o motorista inteligente, ele não pergunta quem está certo, ele pergunta o que vai acontecer se eu insistir em estar certo. E muitos de nós já aprendemos isso, por bem ou por mal, no trânsito. Mas dentro de casa, ainda nós esquecemos. Seja na discussão com o cônjuge, na briga com irmãos, com relação com os pais, na sociedade, a gente quer provar que a gente tem razão. Como se a razão, por si só, ia resolver o problema. Mas a vida, ela ensina uma lição bem dura. E nem toda batalha que você pode vencer vale a pena ser lutada. Tem vitórias que custam caro demais. A gente sabe, toda briga tem um preço. Seja um preço emocional, espiritual, familiar, físico. A gente vê às vezes pessoas exaustas. E não é por causa do trabalho. Elas continuam carregando discussões de 10, 20 ou 30 anos atrás. O outro lado já esqueceu, seguiu em frente, mas elas continuam brigando dentro da própria cabeça. Esse é o problema número 1. Mas existe uma mentira ainda mais profunda. Nós, de alguma forma, com o nosso orgulho, nós criamos a seguinte narrativa:
Perdoar é sinal de fraqueza. Se eu perdoar, eu vou ser um fracote. Mas talvez seja justamente o contrário. Imagina a seguinte cena. Uma criança tentando levantar uma caixa. Ele faz força. Ele tenta novamente, mas ele não consegue. É muito pesado. Agora pega essa mesma caixa, pesadíssima, de 2 quilos. Imagina a seguinte cena. Uma criança tentando levantar uma caixa. Ele faz força. Ele tenta novamente, mas ele não consegue. É muito pesado. Agora pega essa mesma caixa, pesadíssima, de 2 quilos. Dá para adulto. Qual que é o problema de levantar essa caixa? A caixa não mudou. Quem mudou foi a força de quem carregou ela. Meus amigos, talvez muitas das mágoas funcionem da mesma forma. A verdadeira força não é destruir quem te feriu. A verdadeira força é crescer tanto até que aquela ferida deixe de controlar a sua vida. Tem uma parábola, ou um exemplo que eu escutei uma vez, que mudou completamente a forma de enxergar os conflitos. Imagine uma formiga, ela está andando e de repente ela chega numa poça d'água. Para ela, aquilo parece um oceano. Ela não vê o começo, não vê o fim. Que problema gigantesco. Como que essa formiga vai atravessar esse oceano? Agora vamos colocar na perspectiva do homem. O homem está andando, tem a mesma poça no meio do caminho, ele nem para ver. Ou ele pisa dentro, ele passa por cima. A poça, depende de carioca, paulista, a poça não mudou. Quem mudou foi o tamanho de quem estava olhando, a referência, o ponto de referência. Talvez Hashem não esteja pedindo para cada um de nós secar a poça. Talvez ele esteja pedindo para a gente crescer, mudar o nosso ponto de enxergar a vida. Passamos anos e tanta frustração tentando mudar os outros. A gente sabe que a gente não vai mudar ninguém, mas a gente continua com aquele sonho. A gente quer corrigir, a gente quer educar, a gente quer convencer. Enquanto a Hashem está dizendo para você e para nós e para cada um de nós. Cresça e apareça. Quando a pessoa cresce, muitos problemas não vão desaparecer, mas eles deixam de ocupar espaço na nossa mente, na nossa vida, no nosso coração. Tem uma explicação que eu adoro. Sabe aquela praga esfardeia? A rã no Egito. Eu estou falando a rã no singular, porque nossos sábios dizem que não surgiram várias rãs. Foi uma rã grande que apareceu, essa foi a praga. E o que eles fizeram quando eles viram uma rã grande? Os egípcios, eles pegaram um monte de paus para bater na rã. E quando eles bateram na rã, o que aconteceu? De repente começou a multiplicar. Então eles bateram de novo e começou a multiplicar mais. Bateram mais forte, até que o ponto que o Egito inteiro ficou coberto de rãs. E a pergunta que o Rebbe faz é óbvia. Vocês não perceberam que cada vez que você bate, sai mais rãs? Talvez você não percebeu na segunda vez, mas terceira vez ou na quarta vez já percebeu. Por que eles continuaram batendo? Meus amigos, esta é a lógica do ressentimento. A gente continua batendo no problema, a gente continua insistindo. Mesmo quando o problema só aumenta, a gente continua revivendo a discussão. Alguém falou uma coisa que a gente não gostou, a gente vai lá e revida, e a gente vê que o problema piora, a gente vê que a situação não vai se resolver. Mas a gente continua, a gente tem aquele orgulho. Eu vou mostrar que eu estou certo e ele está errado. A situação só piora. Às vezes a Hashem manda uma rã e nós produzimos as outras 999. Nós vemos isto numa das histórias mais dolorosas de todo o Tanakh. Iftar, o chefe, Shofet, o juiz, ele sai para uma guerra contra os inimigos, os amonitas. E antes da batalha, ele faz um neder, ele faz uma promessa, não sei se é certo ou se é errado, ele faz a seguinte promessa: se Hashem me ajudar eu ter vitória, aquilo que sair primeiro da minha casa quando eu voltar, será dedicado como um presente para Hashem. Vou dar uma oferenda para Hashem. Provavelmente ele imaginou um animal, ele ia fazer um corban, uma oferenda. Mas quando ele volta da guerra vitorioso, quem sai correndo ao seu encontro? Sua filha única. Ela sai com tambores, dançando, cantando, celebrando a vitória do pai. Imaginem comigo a cena. Ela corre toda feliz. E naquele instante, o pai vê a filha, lembra da promessa e seu mundo desaba. A Torá conta que ele rasga as roupas em sinal de luto. Ele começa a chorar. A filha não entende nada. Ele explica, mas eu pergunto para vocês, não tem solução? Ele tinha que matar a filha? Lógico que não. Existe o que é chamado Atarat Nedarim. Anulação de promessa. Como se anula a promessa? Você vai para um Raham, você vai para um sábio. Naquela geração não tinha um simples sábio. Tinha Pinchas, o Cohen Gadol, o sumo sacerdote. O maior líder espiritual do povo estava vivo. Por que não vai falar com eles? Iftar, novamente a gente não está julgando ninguém, estou te contando a história do Tanakh. Iftar pensou consigo mesmo: eu sou o líder. Eu não vou até Pinchas. Pinchas tem que vir até mim. E Pinchas, por outro lado, pensou: eu sou o Cohen Gadol, eu sou o sumo sacerdote. Não é correto eu ir até ele.
Ele é o líder militar, ele tem que vir até mim. Que os dois ficaram esperando, cada um defendendo a sua honra, a sua posição, a sua razão, enquanto uma jovem pagou o preço. Mas a tragédia não termina aqui. Algum tempo depois, os homens dessa mesma tribo de Efraim vieram reclamar com Iftar. Eles estavam furiosos, que eles não tinham sido chamados para a guerra, e começou um conflito. E resumindo a história, morreram 42 mil pessoas. Uma história muito trágica. Pensa quantas famílias, quantas mães perderam seus filhos, quantos órfãos. E tudo começou por dois homens importantes, dois homens inteligentes, dois homens corretos, mas não conseguiram dar um passo na direção do outro. E o Midrash, ele conclui: ai da grandeza que enterra seus donos. Porque às vezes o ego se veste de honra e a honra se veste de justiça, mas o resultado continua sendo destruição. Eu disse que era uma história forte. Mas existe outro caminho também no Tanakh. Esse mesmo povo de Efraim, eles já tinham reclamado antes, e dessa vez com outro líder chamado Gidon. Teve uma vitória histórica também, eles estavam sempre sendo atacados por outros povos, nesse caso foi contra Midian. E Gidon volta como herói. Ele arriscou sua vida, ele venceu uma guerra que era considerada impossível. E o que ele esperava, no mínimo? Reconhecimento do povo, gratidão, respeito. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Os homens lá da tribo chegaram furiosos, falaram: o que é isso? Como que você vai sozinho para a guerra? Por que você não nos chamou para essa guerra? Por que você não convidou a gente? Chamou a gente só para o finalzinho? E eles começaram a chamar a atenção. Imagina, o Guidon, ele acabou de salvar o povo. E agora, em vez de agradecer, ele está sendo atacado. Qual seria a sua reação se você fosse o líder? Falar: quê? Vocês não têm vergonha na cara? Vocês estão reclamando? Eu salvei vocês. Em vez de agradecer, você veio aqui me criticar? Sabe de uma coisa? Ele estava completamente certo. Mas o Gidon, ele entendeu algo que Iftar nunca entendeu. Nem toda verdade precisa ser dita. Diz o Talmud que é proibido mentir, mas você não precisa falar toda a verdade. O Gidon, ele foi sábio. Ele não procurou estar certo. Ele falou: sabe o quê? Como assim? Eu reconheço e eu agradeço vocês pela vitória. Foram vocês que fizeram a vitória. Vocês são muito mais importantes do que eu. Fizeram algo grandioso. Eu só preparei o terreno, mas quem foi que selou a vitória foram vocês. O finalzinho não era finalzinho. Foi o que mudou o jogo? Era exatamente a verdade? Talvez não. Mas era exatamente o que precisava ser dito. E a Torá conta que a raiva deles desapareceu. Eles ficaram calmos. O que eles ganharam com isso? Uma guerra civil foi evitada. Lá morreram 42 mil por essa briguinha. Aqui não aconteceu nada. E o Gidon perdeu alguma coisa? Nada. Ele continuou sendo líder, ele continuou sendo respeitado, admirado, porque pessoas pequenas precisam provar que são grandes. Pessoas grandes já sabem quem são. E para finalizar, nosso maior líder de todos os tempos, Moshe Rabbeinu, será que ele precisa de algum assistente, algum ajudante? Parece que sim. Quando ele foi nomeado por Deus, Deus fala para ele: Aaron, o teu irmão mais velho, ele vai ser teu assistente, você tem que ir sempre junto com ele. Principalmente quando eles foram falar com o faraó, era sempre Moshe e Aaron, Moshe e Aaron. Por que precisa dos dois? Não basta Moshe? E a resposta é brilhante. Não dá tempo agora a gente se aprofundar, acho que a gente já falou isso em outras aulas. Moshe, ele representa Emet, ele representa a verdade. Moshe Emet, Vetorato Emet. Moshe, ele representa os princípios, a justiça. Moshe, ele foi um homem que ele não negociava com a verdade. Mas Aaron, não que ele era falso, mas ele representa outra força. Aaron representa a paz. Ele tinha sensibilidade para poder fazer a paz, conciliar as brigas do casal, brigas de família, brigas de amigos. E como ele conciliava? Não exatamente com a verdade, não é que ele mentia, mas ele via mais profundo. Ele chegava para a esposa e falou: teu marido, ele está tão arrependido, ele te ama tanto, ele não sabe mais o que fazer sem você, ele está muito triste que você saiu de casa. E ela, quando escutava isso, então eu vou lá falar com ele. Ele falava a mesma historinha para o marido. Ele estava mentindo? Ele não estava falando a verdade absoluta, mas ele estava falando a essência. Ele trouxe a paz. E o Talmud fala: mutar lechalot mipnei hashalom. Você pode mudar a fim de fazer a paz. Toma muito cuidado, tem que estudar a lei, saber exatamente quando mudar, não é a gente que toma as decisões, mas o fato é, se você vai trazer paz, você pode mudar um pouquinho. Quem pode mudar um pouquinho? Aaron. Aaron era o homem da generosidade, Isha Chesed. Moshe não consegue mudar nada. Moshe é Emet, a verdade absoluta. Hashem poderia adulto ter escolhido apenas Moshe, mas ele não escolheu. Hashem poderia ter escolhido apenas Aaron, mas ele não escolheu. Porque o mundo precisa dos dois. Moshe diz: não abra mão da verdade. E Aaron responde: toma cuidado, Moshe. Não perca as pessoas por causa da verdade. Então Hashem diz: eu preciso de vocês dois. E pronto, está resolvido.
O objetivo da vida, obviamente, que é você manter a integridade, manter a sua verdade, mas é aprender, conviver com shalom, com paz. E talvez essa seja uma das maiores lições da vida. A pergunta não deve ser: estou certo ou estou errado? A pergunta é: qual é o objetivo da minha próxima reação? Se for construir, crescer, aproximar, maravilha. Porque às vezes nós precisamos ter mais controle com a nossa justiça, com a nossa verdade e ter mais sabedoria. Precisamos de menos ego, menos vitória momentânea e mais visão de longo prazo. Porque talvez a maior vitória da vida não seja provar que você está certo. Talvez seja descobrir que você não precisa provar nada. E quando a gente entende isso, que a pergunta não é se eu estou certo ou estou errado, mas qual é o objetivo? Aonde eu quero chegar? Igual aquele homem sábio, jovem, acabou de casar, ele parou e pensou e respirou fundo, e ele não tem como agradecer mais por ele ter esse autocontrole, porque algo de extraordinário vai acontecer na hora que a gente aprender a incorporar essa mensagem. Nós vamos deixar de sermos escravos do orgulho. Nós somos escravos do orgulho, do ego. Vamos deixar de ser escravos da necessidade. Eu preciso vencer. E a gente vai deixar de ser escravo, de ficar carregando mágoas por anos e anos. A gente vai começar a ser livre. A gente vai ser livre para perdoar, livre para crescer, livre para construir, livres para investir a nossa energia naquilo que realmente importa. A verdadeira alegria é descobrir que abrir mão de uma pequena razão pode ser o caminho para ganhar uma vida inteira. Boa sorte para todos nós.